Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o inconsciente e como o inconsciente afeta a nossa vida. É um tema bem complexo, então já prepara seu café, a sua água, o seu chá, aquilo que você gosta de tomar para me acompanhar, que a conversa vai ser um pouquinho longa, mas eu tenho certeza que se você chegar até o final desse vídeo você vai entender muita coisa, é um aulão hoje, tá bom? Então vamos no vídeo de hoje entender como funciona esse 90% do nosso cérebro, nas nossas memórias, nossas frequências e como isso pode comandar o nosso dia a dia, a gente nem percebe. Antes disso, já deixa seu like aqui embaixo, já deixa seus comentários que você tá achando dos temas, do conteúdo desse canal, aquelas pessoas que gostam realmente de entender como as coisas funcionam com profundidade. E ativa o sininho para as notificações, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Eu não acredito que você ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal para acompanhar tudo que a gente tá falando. É muito, muito legal, muito profundo para melhorar a sua vida, para melhorar as relações. Então, se você quer saber sobre inconsciente, vem comigo agora no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Como eu sempre começo com uma história, mas hoje não dá pra trazer uma história porque o assunto é bem profundo, tá? Mas eu vou trazer muitos e muitos exemplos. Então vamos começar entendendo o nosso cérebro através das vibrações. O nosso cérebro é composto por basicamente 5 vibrações. E eu sempre vou pegar aqui o meu rascunho, as minhas anotações, para deixar bem certinho para vocês, para eu não esquecer nada. Porque depois eu fico, eu esqueci isso. Eu esqueci isso. Aí eu viro pra pessoa que edita o vídeo, pra Elô, pô, isso, esqueci. Não, então vamos deixar aqui pra ficar mais fácil, pra facilitar o nosso estudo de hoje, porque é aulão. Então vamos entender o cérebro, ele tem 5 vibrações básicas que acontecem durante o dia a dia, durante o nosso dia todo, e ele vai sincronizando como um ciclo. Ele começa e termina, ou se você quiser entender assim, é um ciclo sem fim. E eu vou explicar tudo isso e você vai entender onde eu quero chegar. Essas 5 vibrações, elas são ondas cerebrais que acontecem nas nossas sinapses neurais, que também podem ser medidas por hertz, né? Ou ondas por segundo, ondas eletromagnéticas por segundo, usado o termo de hertz. Nesses hertz, são atividades elétricas, como eu falei, de ciclos por segundos que acontecem. E nós temos 5. A primeira, a gente chama de gama. Gama por quê? Gama é uma alta cognição. Isso acontece do primeiro ciclo até o final, ela está sempre presente. Mas, quando você vai fazer uma eletrocefalograma, muitas vezes você não consegue detectar essa onda gama, é muito difícil. E aí, então, ela é um pouco desconhecida pela ciência ainda. Estão fazendo muitos estudos para tentar entender um pouco mais dela, mas se sabe que ela está presente sempre no ser humano, seja em estado acordado ou seja de vigília. Vigília. Então o que acontece? É um alto poder cognitivo, é uma frequência eletromagnética de aprendizado, de capacidade de registrar informações, de percepções pessoais, de sentidos. É tudo aquilo que você percebe que passa pelo crivo do ser humano, né? Então ela tá bem nisso. O que acontece? Quando tem ser humanos, indivíduos com problemas mentais ou de aprendizagem, geralmente essa onda eletromagnética ela tá numa frequência muito baixa do que é a sua escala, né? Eu não coloquei aqui as escalas, por quê? Porque varia muito de lugar onde você vai pesquisar para lugar, alguns falam que é de tanto a tanto, outros já variam nisso, então para não confundir ninguém, eu quero que você entenda que tem uma margem. E dentro dessa margem, quando está muito abaixo, pode ter problemas de aprendizado ou problemas mentais podem ocorrer, tá? Mas pouco se sabe sobre essa onda eletromagnética. A segunda onda que nós temos é a onda beta, que essa sim é aquela de alerta, de atenção, é totalmente ativa. Sabe quando você tá num alto grau de intensidade? Então eu tô falando, você tá tentando lembrar de coisas que acontecem no seu dia a dia, onde você estava nesse estado, tentando entender o que eu tô falando, prestando atenção, estudando, fazendo uma atividade mais intensa que requer muito do seu pensamento. O
que você tem que estar 100% prestando atenção, concentrado, é essa onda beta que está nas suas, que está correndo pelo seu campo cerebral, certo? Essa, ela vem falar de atividades cotidianas que requerem atenção. Então você precisa estar atento com muitos estímulos, né? Como dirigir, como fazer uma prova, como realizar uma apresentação, como uma reunião de trabalho, um projeto, né? Quando você tem, lembra da margem? Quando você tem um excesso de ondas betas, você entra num estresse. Porque imagina, toda hora com atenção, toda hora preocupado, toda hora realizando alguma coisa, intenso, intenso, intenso. Gera um estresse, gera uma ansiedade muito grande. Então perceba, a gente vai falar das outras ondas e você vai conseguindo entender que nem sempre você não pode ficar muito tempo nessa frequência. Você tem que ficar passando por todos os ciclos, tá? Quando você tá com o nível muito baixo das ondas beta, muito baixo, é quase que um falecimento, né? É um estado de relaxado quase depressivo, né? Um estado bem melancólico, porque você nunca consegue ficar ativo, você tá sempre morno, você tá sempre meio que pra baixo, tá? E o nível ótimo dessas ondas é quando você tá receptivo, concentrado, recebendo as informações que eu tô falando, prestando atenção, anotando, para melhorar a nossa capacidade de resolver problemas, né? Você tá absorvendo tudo isso. A terceira onda é a onda alfa. Nossa, a gente trabalha demais com essa onda alfa. Tanto coaches, quanto terapeutas espirituais, quanto dentro de religiões, fora de religiões, as meditações mais intensas. A gente usa muito essa onda alfa. Por quê? A onda alfa é aquela calma, mas é uma calma, um estado de relaxamento tão profundo, mas não chega a dormir, né? É um estado de relaxamento, um estado confortável, que você relaxa, que você descansa. Sabe quando você tá no sofá assistindo TV, assistindo Netflix, e aí você nem chega a dormir, você só vai recebendo aquela informação, você não precisa pensar, você não precisa raciocinar, você só relaxa. Que é o estado que a maioria das pessoas já tá acostumado, que gosta. E você pode fazer isso propositalmente, ou entrar nesse estado todos os dias, quando você tá quase assistindo um filme, que você tá perto de dormir, quando você deita e você tá nessa calma. Só que esse estado, ele tem um problema, ele não consegue fazer você focar a atenção em nada. Se você precisar estudar, se você precisar fazer uma atividade de intensidade e você tiver em ondas alfa, você não vai conseguir se concentrar. Então, quantas vezes a gente tá em ondas alfas, a gente quer fazer uma coisa, mas não sai. Por quê? Porque o nosso corpo já tá entrando num estado de ondas alfas, caindo as energias em hertz, e aí a gente não consegue fazer aquele foco. Então talvez você tenha que deixar essa fase passar para restabelecer uma outra fase para ter um maior rendimento, né? Então você não tem forças para realizar uma tarefa. Quando isso é uma onda de relaxamento, lembra? Só que quando você tá muito abaixo nessas ondas alfa, pode acontecer a ansiedade, o estresse e a insônia. Então você não consegue de fato relaxar. Você tem uma sensação, não é um relaxamento, não te traz uma paz, não te traz um relaxamento profundo, te traz uma inquietação, porque você tá ali sonolento, mas você não consegue simplesmente desligar e soltar e relaxar, certo? A outra onda que eu quero falar aqui, que é a nossa quarta onda cerebral. Travou. Eu parei no relaxamento, né? Quando você tá na onda delta, saindo da alfa, você já tá indo pra delta, já é o sono. O sono já acontece aí, mas sem sonhos. Você tem um sono, mas você não tem sonhos ainda. Tá relacionado a um sonho muito profundo, mas ainda não tem os sonhos. É muito comum em bebês e crianças pequenas esse relaxamento super profundo. Sabe quando você olha a criança assim? Aí a criança tá respirando assim, com uma calma, uma profundidade, parece que pode acontecer qualquer coisa que ela não acorda. Esse estado é o estado delta. Só que a tendência é que nós vamos envelhecendo, crescendo, amadurecendo, envelhecendo, essas ondas vão ficando cada vez menos frequentes, menos intensas, né? E aí a dificuldade de dormir, né? Que fala quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo sono. Porque essas ondas vão sendo mais difíceis de acontecer no nosso corpo, de serem acessadas, tá bom?
As atividades corporais que nós não somos conscientes, ela também tá nesse processo delta. Como, por exemplo, o nosso ritmo cardíaco, né? O ritmo cardíaco que eu falei do bebê, que a gente consegue acompanhar. Ou a digestão, ela vai acontecendo de forma inconsciente pelo nosso organismo através dessas ondas deltas. Quando você tem um pico muito elevado de ondas deltas, pode indicar lesão cerebral, problemas de aprendizado e até déficit de atenção ou hiperatividade, né? Quando você tá nessas ondas deltas. Quando você tá em zonas adequadas, o seu sistema imunológico fica bem, você consegue descansar, você consegue aprender. Por quê? Porque você tem o sono profundo. Então, pessoas que tomam remédios para dormir, muito provavelmente, certeza, não conseguem ter essa onda delta de sono profundo. Então, não tem a recuperação do corpo, não consegue soltar profundamente para ter a recuperação do sistema imunológico, do sistema do corpo inteiro, para voltar revigorado, não consegue repor essas energias. A próxima são as ondas delta. Nas ondas delta a gente já tá falando de imaginação e já tá falando de sonho. Então a gente tá falando já de pode ser um sono profundo, como pode ser uma imaginação, um sonho acordado, um sonho lúcido, como muitos chamam, que é a capacidade imaginativa de reflexão e de sono. Também acontece quando foi detectado, né, quando fez o exame para detectar essas ondas, que quando nós temos emoções muito profundas, a gente aciona essa onda delta, essa frequência delta. Ou atividades que nós precisamos de muito esforço, de muita energia para ser realizada. Nós também estamos nisso. Porque a nossa capacidade de pensar, de ligar um ponto com o outro, conectar fatos e ideias, está muito presente nas ondas delta. Quando nós relaxamos e deixamos voar a nossa imaginação, lembra, a delta está muito conectada ao espírito, está conectada muito ao soltar e deixar fluir, né? Essa é a maior presença no nosso cérebro, deixar fluir é a delta. Quando nós temos picos muito elevados dessa onda delta, você pode ter transtornos depressivos ou de falta de atenção, né? Porque você oscila muito nessas emoções, como eu falei, ou essa falta de atenção porque sempre o mundo das ideias, o mundo do sonho, o mundo da imaginação. Quando tem picos muito baixos, você tem ansiedade, porque você não consegue criar nada, você sente estresse, porque sempre fica muito preso em alguma coisa, e abaixo autoconsciência emocional. Por quê? Por causa dos sentimentos, não tem muita clareza dentro de você, né? E o nível adequado é de criatividade, é de conexão emocional, inclusive a intuição. A intuição vem muito através dos sonhos, né? Dos sonhos, da imaginação. Às vezes no estado alfa meditativo você consegue acessar até um plano delta, e nesse plano delta você consegue visualizar algumas coisas, receber intuições, mensagens, etc. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo, é só para deixar claro para vocês aqui as ondas, porque a gente vai começar a entrar para que essas ondas servem, por que eu tô explicando tudo isso, o que isso tem a ver com o inconsciente, tá bom? Quando a gente observa tudo isso, percebe como o corpo é perfeito? Percebe como o nosso cérebro trabalha incrivelmente, passando por todos esses 5 ciclos durante o dia, durante a noite? O nosso corpo faz isso de forma automática, né? Inconsciente. E ele mantém todos. Mas por que eu tô trazendo tudo isso para você? Perceba como o cérebro funciona quase como que um programa de computador, quase como um computador em si, onde ele tem programas que vão rodando, e esse é um dos programas, essas ondas que foram projetadas para o ser humano, para haver um descanso, para haver a criatividade, para haver a intuição, a imaginação, o aprendizado. Tudo é muito perfeito. E um desses programas que funciona também, que roda no nosso sistema, mesmo sem a gente ter consciência, é o programa que eu chamo Programa de Instalação de 0 a 7 anos de idade, né? Esse programa de instalação de 0 a 7 anos de idade é extremamente importante. Uma criança de 0, desde que ela é bebezinha, desde que ela nasce, até os 7 anos, é como se ela fosse uma esponja, absorvendo toda e qualquer informação. É aquele programa em branco que você vai adicionando as ferramentas, as janelas, aquilo que é necessário para aquele programa rodar, né?
E por que eu tô falando isso? A criança, quando ela tá de 0 a 7 anos, ela geralmente fica oscilando entre as ondas alfa, lembra que eu falei? Do estado de relaxamento, quase que receptivo, para umas ondas delta, imaginação, criatividade. E ela fica oscilando dentro dessas duas, o que significa que ela tá quase num estado meditativo, quase que num estado hipnótico, onde ela recebe muitas informações, onde ela faz as ligações cerebrais, neurais, né? Eu vou até deixar uma foto aqui para mostrar para vocês como que esses neurônios vão aumentando, se multiplicando e formando até os 7 anos de idade. Eu vou deixar aqui a foto, dá para vocês observarem bonitinho como é que funciona. Então, para vocês terem uma ideia, existem diversos estudos que mostram que o cérebro ele tem uma velocidade incrível nesse período, né? Incrível, impressionante. Tanto com a interação com os pais, com o ambiente ao redor, com os estímulos, todos os estímulos que chegam até essa criança, através de cuidadores, babás, pais, parentes, aquelas pessoas que cercam aquela criança. Para vocês terem uma ideia, mais de 1 milhão de conexões de neurônio por segundo que é criado. Vocês conseguem ter ideia do que é isso? É muita coisa. Então, as interações sociais que aquela criança tem contribuem muito para o crescimento dela. Muito. E o que acontece quando uma criança ela é negligenciada, né? Ela é deixada de lado, ela não tem interação? Essas ligações, elas não vão acontecendo. Elas vão morrendo, digamos assim, né? Todos os neurônios, eles crescem, eles se desenvolvem, eles morrem. Mas, para um neurônio ficar fixo numa criança, ele tem que acontecer várias vezes, por repetição. É como se fosse, imagina assim, uma linha que é criada. Então, tem uma situação que acontece com uma emoção, alguma coisa que a criança sentiu. E aí, forma uma linha. Que aí, se essa emoção, essa situação não acontecer novamente, essa linha vai perdendo força e vai sumindo. Conforme essa linha vai acontecendo várias e várias vezes, ela vai reforçando essa linha. E aí vai ficando quase que uma linha permanente num programa instalado naquela criança. Que aí vem as crenças, os comportamentos, as emoções e tudo mais. Então, por isso que eu falei que a criança é quase como uma esponjinha, onde as fibras dessa esponja vão sendo construídas. Então, ela vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. Então, quando ela passa por situações de negligência, esses neurônios deixam de acontecer. Então, às vezes, quando era a fase de aprender alguma coisa e não foi reforçado, ela não aprendeu, ela não desenvolveu aquilo, ela foi deixada ali e não desenvolveu, ela vai ter muito mais dificuldade de aprendizado na fase adulta, depois dos 7 anos, quando o programa já está instalado. Porque quando ela tinha que formar aquela linha de aprendizado, ela não formou. Pode ser que ela aprenda e ela consiga formar isso na fase adulta, sim, mas não vai ser tão rápido quanto uma criança. Lembra que eu falei que está extremamente acelerado por ela estar nas ondas alfa e teta nessa fase, certo? E se ela passa por muitas situações desgastantes e estressantes por períodos muito prolongados, a gente chama isso de estresse tóxico. Né? Esse estresse tóxico causa muitas respostas negativas na criança, no desenvolvimento cerebral dessa criança na primeira infância. E também terão consequências na fase adulta. Eu não vou entrar em cada um desses detalhes, porque vai ficar muito complexo, mas o que eu quero deixar para vocês aqui é, perceba, nós estamos falando da construção do inconsciente do 0 aos 7 anos. E como ele vai comandar a nossa vida e direcionar nosso dia a dia lá na frente, tá bom? Então, percebe o quanto a primeira infância é fundamental para a construção do nosso inconsciente, para a construção e desenvolvimento do aprendizado, da adaptação, das mudanças, dos valores, da resistência para situações difíceis, como que aquela criança vai ser ensinada, né? O desenvolvimento da pessoa, ela é sempre contínua. Então, a pessoa não é assim, ai, Jéssica, então de 0 a 7 anos o que foi feito, foi feito. Não necessariamente, porque o nosso cérebro ele tem uma elasticidade, uma plasticidade. Ele tem uma abrangência, ele consegue se movimentar, né, e criar esses neurônios e aprender. Só que não vai ser tão fácil quanto no período da infância, da primeira infância dos 0 a 7 anos. Tá muito mais fácil corrigir um comportamento ou reforçar um comportamento, tirar uma crença, colocar uma crença. Por isso que nessa fase a criança aprende muito mais rápido vários idiomas, por exemplo.
né? Você coloca uma criança para assistir, você não precisa ficar explicando todas as... Ela já faz essas conexões, ela já absorve aquilo, ela já entende muito mais fácil, é muito mais facilitado dentro desse processo. É quase que um estado meditativo onde ela vai recebendo aquelas informações. Então, o desenvolvimento é contínuo, mas nesse processo você incorpora processos biológicos, socioemocionais, que vão moldar todas as experiências dela daí pra frente, certo? Então, após o nascimento, o nosso cérebro ele continua criando e construindo várias sinapses, várias córtex neurais, vários caminhos neurais. Só que depende muito das experiências vividas daquela criança, né? Ai, Jéssica, mas a criança só não vive de momento bom. Claro que não. Os momentos difíceis servem para ela entender, dentro daquele momento de infantil, como serão as reações daquela criança, como ela vai ser ensinada a reagir diante de situações difíceis, de pequenos conflitos, de pequenas frustrações. Pequenas frustrações, Jéssica, o que uma criança vai se frustrar? Por exemplo, ela ter que chorar 5 minutos para a mãe entender que ela precisa mamar. É uma frustração natural, vai acontecer, não é culpa da mãe, mas como aquela criança vai absorver aquilo, como ela vai ser acolhida na hora da mamadeira, se vai ser feito de qualquer jeito, se vai ter um acolhimento, todas essas pequenas coisas influenciam na fase adulta. E para resumir, essas experiências positivas que a criança tem na primeira infância, elas vão contribuir para um desenvolvimento saudável do cérebro. O cérebro vai ter mais caminhos, vai ter mais criatividade, vai ter mais formas de soluções, não vai ficar preso tanto em conflitos, frustrações e problemas, vai ser mais fácil desenvolver essas cognições. E aí ela vai conseguir superar e se adaptar muito melhor às dificuldades. Então essa fase é muito, muito importante para o nosso inconsciente. Resumindo, uma criança de 0 a 7 anos é uma fase onde ela vai estar num estado de aprendizado extremamente avançado. É quase que uma esponjinha de conhecimento. Crenças, culturas, religião, aprendizado sobre ela, sobre os pais, sobre todos que o cercam, vai influenciar diretamente essa criança, certo? Tudo isso simultaneamente, acontecendo ao mesmo tempo, a criança vai absorvendo. Jéssica, o que acontece após os 7 anos? Após os 7 anos, o sistema operacional da vida daquela pessoa está instalada, o programa está feito. O que vai rodar dali pra frente é uma repetição do 0 aos 7 anos. Olha a importância, você nem sabia disso, talvez, né? Alguém que já vem estudando já deve ter percebido alguma coisa do tipo, mas isso é uma novidade para muitos dos pais de plantão que não sabem que isso acontece e falam: amanhã eu faço isso com meu filho, amanhã eu ensino ele, amanhã eu converso com ele. Esse amanhã pode ser mais complicado, pode ser mais difícil, né? E aí ficam a vida inteira, às vezes, tentando lutar para reverter alguma situação, algum aprendizado que talvez teria sido importante na infância, mas não deu tempo. Então, pais, se atentem a isso. Mas então, o que acontece após os 7 anos? E eu tô falando tanto dos pais quanto para você mesmo, para você entender o sistema que rodou com você do 0 aos 7 anos. Depois dos 7 anos, isso é chamado de programa do inconsciente. Isso é chamado de inconsciente, que vai controlar 90% da sua vida. Ótimo, né? E aí tem uma frase do Shakespeare que eu anotei aqui, extremamente importante, que é: há mais dos seus pais em você do que você supunha. Por que ele falava isso? Porque os nossos pais vão passando as crenças, valores, conceitos, aprendizados para nós, né? Natural da vida humana. Eles vão passando o que eles sabem, o que eles aprenderam, o que eles acham importante, e esses valores vão sendo introjetados, instalados naquela criança. Eu brinco que desejos, amores, horrores, medos dos pais, tudo é passado para aquela criança, né? E mesmo quando nós não sabemos que isso é uma crença, às vezes os pais não sabem que isso é uma crença, às vezes eles acham que eles estão fazendo a melhor coisa e eles passam. Então, nada de errado, não tem julgamento aqui. Ai, nossa, meu pai passou isso pra mim, isso foi horrível. Não tem isso, ele fez o que ele conseguia, ele fez o que ele podia. A criança não vem com manual. E o pai não vem com manual, ó, isso daqui pode prejudicar, isso daqui não pode. Não, isso não é
não é consciente, não é muito divulgado, não é muito falado, e não tem como no dia a dia, 24 horas por dia, você ficar analisando o que você vai falar, o que você não vai falar, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer. Isso vai acontecendo de uma maneira natural, certo? Então, sem culpa aqui, por favor. E aí, o que acontece com os outros 10%, Jéssica? Você tá falando que 90% é inconsciente e os outros 10%? Os outros 10%, eu tô sendo generosa aqui porque tem gente que fala que é 1%, tá? Mas eu tô colocando 10%. Tem gente que fala 1%, tem gente que fala 5%. Eu vou deixar aqui uma margem de 10% pra dar uma folga aí pra gente. 10% disso é consciente. Consciente, é o nosso consciente. E aí tem alguns pontos que eu quero explicar aqui. Qual é a diferença, Jéssica, de consciência, mente consciente e mente inconsciente? Então vamos entender isso. A consciência, ela é uma função de um sistema específico do nosso aparelho psíquico, tá? É uma função específica dentro do nosso aparelho psíquico que a gente pode denominar cérebro, enfim. Tem gente que nem entende que tá dentro do cérebro, tem gente que entende que é fora do cérebro, é uma consciência maior, é um campo de energia. E é responsável pela percepção que a gente tem do mundo exterior, dos nossos sentimentos, do processamento do pré-consciente, né? Que, como Freud trouxe pra gente, o armazenamento de todas as informações da nossa infância ficam nesse campo da consciência. Faz parte também do superego, né? Eu costumo falar o superego como o juizão. É aquele que meio que julga tudo que tá acontecendo. Então ele tá vendo as crenças, ele tá vendo os valores, tá vendo o que tá tudo acontecendo e ele tá analisando tudo aquilo que tá vindo, né? O que serve, o que não serve, o que é errado, o que não é, o que os pais passam, o que a sociedade passa, o que a cultura passa. Mas eu não quero que você confunda aqui consciência com mente consciente. A gente vai falar da mente consciente ainda. Eu tô falando de consciência. É parte da nossa personalidade, é parte da personalidade que nos ajuda, que determina o que é bom, o que é ruim, o que faz você se sentir mal quando você julga que algo é errado, quando faz você se sentir bem quando você julga que algo é bom. Cria regras internas para você mesmo. Lembra que eu falei do juizão? Então, é aquilo que você percebe e vê como um campo total. Você julga como um campo total. Você vê o todo ali, né? Isso é consciência. Por isso que fala consciência ampliada. Ampliar a consciência. É para você ter campos de visão maiores sobre todas as coisas. Independente se você vê um ponto, uma perspectiva específica, aumente o seu campo de consciência e veja outros pontos de vista. Agregue informação, expanda, né? E o que é ser consciente? Ser consciente é justamente isso que eu tô explicando para vocês. É uma visão que você tem sobre você mesmo e o mundo à sua volta. Se você tiver uma visão só, se você só vê, imagina uma pirâmide e você vê só um lado dessa pirâmide e os outros dois lados. Então se diz que você é um ser consciente com uma consciência pequena. Se você consegue ver os três lados dessa pirâmide ou até a parte de baixo, né, que é a base dela, todos os lados, todas as versões, todas as situações, você tem um campo de consciência grande, portanto você é um ser mais consciente. A sua consciência está ampliada, você é um ser mais consciente, certo? E quanto mais consciente você for das coisas, mais fácil a sua vida se movimenta. Mais fácil você consegue se relacionar com os outros. Mais autoconhecimento você tem, certo? E o que é então a mente consciente? A mente consciente é, como eu falei, é 10% do nosso sistema, do nosso cérebro. E ele é o tomador de decisões para determinar o que nós vamos fazer no dia a dia, o que nós não vamos fazer. É ele que escolhe, é ele que opta. Conscientemente você tem 3 escolhas. E aí você vê as 3 escolhas com a mente consciente. Aí você escolhe uma, então ele decide, ele avalia as 3 e ele decide qual decisão que ele vai tomar. Só que ele envia esse programa para a mente inconsciente para ela executar determinadas tarefas. Então, como que eu posso explicar isso? Eu dou um exemplo do carro. Quando você vai dirigir, conscientemente, quando você está aprendendo, você tem que pensar. Então, eu tenho que pisar no freio, e aí eu tenho que acelerar, aí eu tenho que mudar de marcha, aí eu tenho que olhar o farol, aí eu tenho que olhar o retrovisor. Você está fazendo isso tudo conscientemente, então você fica mais concentrado, sua mente está consciente para aquele ato que você está fazendo, aquele momento presente.
Quando você passa a dirigir por um certo período, toda aquela informação, aquelas escolhas que você foi fazendo repetidamente, vai ser jogada para o inconsciente. Então você vai conseguindo dirigir de forma automática. Você já não pensa mais o que você está fazendo. Se você está pondo a primeira, se você está pondo a segunda, se você está pondo a terceira, se você está pisando no freio, no acelerador, é automático. Entende? Então você faz consciente, se você faz por um grande período de tempo, vai virar inconsciente. Ainda na mente consciente, ela observa os programas que o inconsciente executam. Isso se você for um ser consciente. Eu sei que tá confuso, mas vamos entender. Lembra, programa de 0 a 7 anos? 0 a 7 anos você teve um programa, foi instalado. Você vai repetir aquelas crenças, aqueles conceitos, aquelas coisas que você aprendeu. Se você for um ser consciente, se a sua consciência for ampliada, você vai saber que aquilo é um programa. Você vai saber que aquilo está acomodando sua vida e que aquilo está acontecendo por causa disso, por causa daquilo, porque você aprendeu assim, porque você aprendeu assado, porque o papai disse, porque a mamãe disse, porque a titia disse, certo? Se você tiver uma consciência reduzida, se você não for um ser consciente do que está acontecendo, você não vai entender que isso é um programa. Você vai achar que você está escolhendo. Você vai achar que a escolha realmente é sua. Não, eu decidi porque eu decidi porque eu decidi. E você não vai entender o porquê que aquela escolha foi feita. Da onde que aquilo veio. Por que você escolheu A em vez de escolher B? E por que fulano escolheu B em vez de escolher A? Então, a mente consciente, ela só é aquele campo mais superficial daquilo que você tem que escolher ali no momento presente e você não precisa pensar o porquê que aquilo está sendo feito, né? Então, isso inclui pensamentos que vêm, que você não entende a origem, mas você acha que você está pensando, você acha que é seu. Emoções que você sente, que você acha, a emoção veio, mas tem lógica, é por causa disso. Você não entende realmente a raiz daquela emoção. As suas memórias, por que aquela memória tá vindo. As fantasias que você tem na sua cabeça. E isso inclui os 10%. Né? Os 10% da superficialidade, daquilo que está exposto, daquilo que está escancarado, daquilo que é claro nos nossos pensamentos, daquilo que acontece diariamente na nossa vida, que a gente consegue perceber e ver na gente e nos outros. E os outros 90%, Jéssica, é aquilo que eu falei, é a mente inconsciente. A mente inconsciente é 90%, então eu quero que você imagine um iceberg. Eu acho que a maioria das pessoas já deve ter visto essa foto, né? Um iceberg onde só a pontinha tá para fora da água, que é os 10% da mente consciente, e todo aquele iceberg gigantesco debaixo do mar é o inconsciente, é aquilo que está na camada mais profunda, é aquilo que as pessoas evitam olhar, é aquilo que o autoconhecimento traz de clareza e de sabedoria para você empurrar esse iceberg lá para cima e você conseguir enxergar de onde que vem tudo aquilo, né? E a maioria das pessoas está só olhando essa partezinha de cima sem entender o que está acontecendo aqui embaixo. Então, os 90% é baseado num programa cerebral que foi instalado do 0 a 7 anos, que nós não sabemos muito bem qual é, né? Praticamente, depois dos 7 anos, se a gente quiser mesmo entrar no autoconhecimento, a gente vai ficar praticamente uma vida inteira para tentar entender quais foram esses programas, quais foram essas crenças, de onde vieram, de quem vieram, por que a gente absorveu isso e não absorveu aquilo, como que a gente processa todas essas informações que foram passadas. E a partir do momento que a gente entender isso, porque a gente não lembra desses programas, né? Existem formas de você trabalhar para você entender esse inconsciente, mas o que eu quero trazer aqui é que, será que o que você decide é você que decide mesmo? Ou é o programa instalado? Né? Já parou para pensar nisso? Será que essa decisão que você tomou não foi um programa, algo do seu inconsciente jogando uma informação? Ó, decide ali, tem igual o B e o C, e o A brilha para você. E você acha que é, nossa, eu não tenho dúvidas que é esse. Por que será que não tem dúvidas? Será que a dúvida não pode te ajudar a entender? Ou por que a opção B ou C não poderia ser melhor? Ou por que o outro escolhe diferente de você? E aí, um exemplo que eu trago é filhos de famílias ricas. Crianças que nasceram dentro de famílias ricas, né, com muito dinheiro, muitas posses, muitos bens,
que a família sempre teve dinheiro e ela cresceu do 0 aos 7 anos já vivendo no meio de um luxo, como se o dinheiro fosse fácil, então conceitos como dinheiro é fácil, o dinheiro traz conforto, o pai, a mãe lidam muito bem com o dinheiro, se planejam, orquestram, têm funcionários, ajudam pessoas, vivem uma vida mais leve por conta do dinheiro. Qual é o programa mental dessas crianças, né? Elas já vão crescer com uma visão que o dinheiro sempre esteve lá, que é uma coisa simples, que é uma coisa fácil, é uma coisa presente na vida delas. Então, a tendência que acontece com esse tipo de programa é que filhos de famílias ricas tendem a ser ricos também, na maioria das vezes, né? Salvo algumas exceções. Eles já vêm com essa tendência, porque é um programa instalado. Por mais que eles tentem fazer burradas, digamos assim, não seguir este caminho, às vezes uma coisa que ele faz explode e dá muito dinheiro, porque é um programa instalado que vai fazer ele por um determinado caminho, que é o caminho das pedras, que já foi ensinado a ele desde criança, que a criança já foi percebendo, já foi sentindo, né? E o mesmo acontece, aliás, dentro disso, percebe que quando alguém vem de família afortunada e mesmo que entre em falência, quebre uma empresa ou algo do tipo, perca tudo, essa pessoa consegue se reestabelecer, voltar, conseguir aquilo patrimônio, aquele dinheiro de novo, muito mais rápido, porque já tem um programa instalado que facilita todo aquele caminho, né? E o que acontece também, a mesma coisa acontece com famílias mais pobres. O que aquela criança vai entendendo numa família mais pobre? E eu não tô falando só da pobreza, eu tô falando de pais que entendem o dinheiro como algo difícil, como algo duro de conseguir, como uma batalha sem fim, como se você tivesse que se esforçar muito para ter dinheiro, ou se mesmo você se esforçando, você nunca vai ter. Que programa que está sendo instalado naquela criança? Por mais que ela faça, que ela realize, que ela lute, algo externo, na verdade, o inconsciente dela já programado vai puxar ela para situações onde mesmo fazendo, vai parecer que ela está nadando contra a maré. Vai se tornar muito mais difícil, tudo fica muito mais sacrificante, muito mais pesado, entende? Então, esses são 2 exemplos que eu trago do que o programa do inconsciente pode fazer, né? Óbvio, que eu quero deixar bem claro que cada pessoa tem uma situação, uma condição. Eu só tô trazendo um exemplo, isso não é regra, tá? São exemplos que a gente consegue ver com maior frequência, mas existem exceções aí no meio do caminho, existem porquês, existem algumas explicações, porque cada caso é um caso, cada pessoa é única, certo? Mas como que a gente pode mudar o inconsciente então, Jéssica? Dá pra mudar o inconsciente? É possível? Ó, já foi instalado o programa de 0 a 7 anos. E agora eu faço o quê? Né? Porque eu tive essa crença aí que você falou. Eu tenho esse exemplo aí que você falou. Como é que eu mudo isso? E existem algumas formas. Eu vou trazer 2 formas agora que é um pouco difícil porque foge ao nosso controle. Mas quando isso acontece, geralmente muda, assim, o programa do inconsciente, que é um impacto emocional muito grande. Um grande impacto emocional. É uma forma tão violenta, é uma emoção tão forte que é como se ela inundasse o seu inconsciente e virasse o programa, sabe? Imagina isso, entrando, inundando e dando um curto-circuito no sistema. E aí a sua vida nunca mais será a mesma porque alguma coisa mudou. Então, por exemplo, um trauma financeiro muito grande, às vezes faz você se reerguer, faz você achar uma nova saída, porque aquilo te abala, te afeta de uma maneira muito forte. Ou um trauma amoroso faz você não seguir mais por aquele caminho que te foi ensinado. Não, eu não quero mais ir por aí, e aí você dá um choque no seu sistema e você consegue mudar essa fase. Ou a morte de alguém, de um ente querido que abala muito com você, e aí você faz uma mudança de vida, porque aquele programa não te serve, né? De alguma crença, alguma coisa que foi instalada ali. Porém, nós não temos controle sobre esses acontecimentos. Infelizmente, são coisas que acontecem na nossa vida, que é dentro de um plano muito maior, um plano espiritual muito maior, eu brinco que é quebrar a corrente. Vem acontecendo alguma coisa,
E aí vem algo que vem quebra essa corrente, que muda os planos. Se você tem interesse de saber como é que isso funciona e como o campo espiritual atua nessa forma, tem um filme bem legal chamado Ink, I-N-K. É um filme, acho que é um pouco, não sei se é tão fácil de achar, mas ele tá disponível, é um filme complexo, pode trazer um pouco de fantasia, representações ali que não necessariamente são daquela forma, mas te traz uma ideia disso que eu tô falando, algo que vem acontecendo com uma certa frequência, e aí há uma intervenção divina para mudar o fluxo das coisas, certo? É muito interessante. A outra questão é a gente consegue mudar o inconsciente através de repetição. Quando a gente repete, lembra que eu falei lá da criancinha, onde tem aquela linha que cria e conforme vai repetindo, vai reforçando aquela linha? Então, nós conseguimos mudar esse programa do inconsciente, onde a gente vai fazendo tanta repetição que vai como se passando algo em cima daquele programa que já foi feito, né? E aí a gente vai mudando o fluxo daquilo, até fazer novas trilhas neurais mais favoráveis ao seu projeto de vida, aquilo que você busca, aquilo que você quer. Mas a maioria das pessoas faz isso com pensamentos negativos, né? E aí não é tão interessante, porque os pensamentos negativos, eles vão entrar num ciclo. Então, se você pensa negativo, o pensamento negativo vai reforçando. O trauma, você vai pensando no trauma, vai vivendo o trauma, vai reforçando o trauma. E aí você vai instalando um programa no seu sistema. Por exemplo, se eu tive um trauma na vida afetiva, na vida amorosa, né? Afetiva ou íntima. E aí eu teve esse trauma e eu fiquei pensando nesse trauma, vivendo esse trauma. Eu falei eu contei a historinha pra mim mesma que isso foi horrível, que sempre vai acontecer isso, que eu não posso tentar de novo porque eu tô destinada a isso. Então você tá colocando um programa no seu sistema que o seu inconsciente vai rodar, que toda vez que você, mesmo que um dia você esqueça disso e vá tentar ter um relacionamento afetivo, vai dar errado, porque o programa no seu inconsciente tá que relacionamentos amorosos não dão certo. Então, esse é um outro exemplo que eu dou. E nós gastamos toda a nossa energia, em vez de fazer ligações neurais, sínteses neurais com coisas positivas, nós gastamos energia fazendo trilhas neurais negativas. E aí a gente vai reforçando esse processo em vez de mudar, pegar a energia diária que nós temos e mudar esse processo, tá? Jéssica, tá bom, eu entendi essas duas, mas tá complexo. O que eu tenho controle? O que eu posso fazer para mudar e reverter esse papel, né? Tentar ajudar meu filho e minha filha ou fazer comigo mesma, já que eu entendi tudo isso que você tá explicando. O que eu posso fazer? Então eu vou dar algumas sugestões de como transformar esse inconsciente numa questão favorável a você, positiva para você, né? E algumas sugestões que eu tenho é que, primeiro, autoafirmações. Autoafirmações é muito louco isso. Mas você vai ver um monte de gente falando na internet assim: ah, você tem que fazer autoafirmações. Eu sou isso. Eu sou luz. Eu sou incrível. O que mais que o povo fala na internet? Eu sou rico. Eu sou rico. Ai, nossa, é demais isso. Não é assim que funciona. Não é só você ficar repetindo. Porque se você ficar repetindo da boca pra fora, imagina assim. Eu tô dentro do meu carro e aí tá um dia de sol desgraçado. E aí o meu pneu fura. E fura bem perto de um negócio de lama. E aí eu vou descer do carro pra ver o pneu que furou e eu piso na lama. E tá tudo desgramado. E eu tinha uma reunião e eu perdi a reunião. Aí eu começo, não, eu tenho que afirmar. Porque eu li na internet, eu ouvi na internet que eu tenho que fazer autoafirmação. Aí eu começo, não, eu sou rico, eu sou grato, eu sou rico, eu sou grato. Seu cérebro vai entender o quê? Que aquela merda que você tá vivendo naquele dia, que aquele sol, com o pneu furado, com aquela lama, é bom. E que aquilo é ser grato, que aquilo é ser rico, que aquilo é ser maravilhoso. E ele vai falar, ok, então eu vou dar mais do mesmo porque é isso que ele deseja. Né? O universo ele não entende o bom e o ruim, ele só entende a vibração que é. E ele vai entender a vibração. Então você falou uma coisa, o pronunciamento foi, isso é maravilhoso, eu sou grato. Nossa, então ele é grato quando acontece merda com ele. Então eu vou dar mais merda porque ele é grato. Porque entende a sua vibração. E a sua vibração não é de gratidão. Jéssica, como é que eu faço então?
Quando você for fazer uma afirmação, essa afirmação tem que ser verdadeira pra você. Jéssica, como é que eu sei que é verdadeira? Você tem que criar a sua frase de verdade. Não é nenhuma frase pronta que você vai pegar. Então, por exemplo, você quer emagrecer. Aí você vai fazer uma frase assim, eu sou magra. Você acredita que você é magra? Você realmente acha que você é magra? Porque alguém pode achar que você é, mesmo você achando que tá, às vezes, acima do peso que você quer perder. Mas se você não acreditar que você é magra, não vai funcionar. Então, como a gente pode readaptar essa frase? A gente pode readaptar por exemplo, eu sou leve. Eu sou leve. Talvez você sinta mais gordinha, você queira emagrecer se for o caso, mas leveza não tem nada a ver com tamanho ou quantidade de peso que você quer perder. Aí vocês perguntam, eu me sinto leve? Eu quero ser leve? Eu posso me sentir leve em algum momento, apesar da situação que eu me encontro? E aí sim vai ser uma afirmação verdadeira. Percebe? Então você tem que criar sua autoafirmação e não pegar afirmações prontas, porque o seu cérebro, você precisa acreditar que aquilo seja verdade para você conseguir fazer a autoafirmação. Se você tiver uma situação onde você se coloca e aí sim você naquela situação acredita naquilo que você está dizendo, a sua vibração é real com o que você está afirmando, ótimo, maravilhoso. Mas se for da boca para fora, não adianta, né? Não adianta. É a mesma história da gratidão. Ai, gente, eu não aguento. Sério, pausa. Momento de silêncio pra mim não ficar. Gratidão. As pessoas, gratidão, gratidão, gratidão. Aí vai fazer autoafirmação de gratidão. Cara, se você tiver que parar pra agradecer, pra parar pra falar gratidão, você já não tá vivendo um momento de graça. Você já não tá vivendo a graça. Viver em estado de graça é viver o que se vive em graça, em estado, em presença plena de graça. É ir vivendo e ser grato pelo que está vivendo. Se você tiver que parar, você já saiu do estado de graça, você saiu das ondas eletromagnéticas alfa de relaxamento e de profundidade e de gratidão. Você já tá fazendo outra coisa, você já tá com foco concentrado numa ação, você já não tá mais em alfa. Você já não tá mais no estado leve do ser, você já tá no foco, ação, meta. Entende? Outra coisa, então eu falei da autoafirmação e agora eu vou falar da visualização. A visualização é a mesma coisa, né? É muito usado por coaches também, que a visualização é quando você fecha os olhos e imagina um lugar que você gostaria de estar, que te traz paz, que te traz alegria, ou um objetivo que você quer alcançar, ou uma meta, ou qualquer sonho. Você fecha os olhos e visualiza. Só que você tem que visualizar com o máximo de detalhes possíveis. Quanto mais detalhes você conseguir imaginar, mais palpável aquilo pode se tornar, mais o seu cérebro entende. Porque assim, o nosso cérebro não entende a diferença do que é real do que não é real. Então, quando você fecha os olhos e imagina, o seu cérebro entende que aquilo é real. Então, ele começa a projetar e começa a criar trilhas neurais para fazer aquilo se concretizar. E se aquilo existe, para aquilo existir, caminhos para chegar àquilo. Né? Então, quando você fecha os olhos e imagina, é a mesma situação da outra que eu falei da autoafirmação. Você precisa acreditar, sentir, você tem que ter uma emoção. A visualização, só por visualização, não adianta. Você tem que sentir, vibrar, entender qual é a vibração verdadeira de você ter aquilo. Cuidado! Tem gente que visualiza já pensando, ai meu Deus, se eu não tiver. Ai meu Deus, e se eu visualizar e não tiver? Você tá vibrando o quê? Você tá vibrando medo de não ter. Escassez, né? Então, cuidado, visualizações, tá? Terceira coisa são áudios subliminares. Áudios, você vai achar um monte aí na internet. Áudios frequência em hertz alta. Esse áudio é muito bom para dormir. Ouça esse áudio dormindo. Cuidado, você não sabe o que você está colocando, o que você está colocando para dentro do seu sistema. Isso é muito usado em publicidade e propaganda para induzir as pessoas, né? Então, percebe, quando você vai assistir um filme de terror e aí tem uma trilha sonora, um som de terror. Por mais que você saiba que aquele som
é pra te deixar assustado, você se sente assustado. Por mais que você fale, não vou me sentir assustado. Aquilo vai entrar em você, porque são ondas que interagem com o nosso corpo. Não é simplesmente uma decisão do cérebro, são ondas. Então, cuidado com o que você ouve na internet, porque você não sabe se aquilo realmente tá naquela frequência, em hertz, e você não sabe se tem algum som que a gente chama de... Eu nem sei exatamente a palavra, mas é um som que eles colocam por trás do áudio. Então, é um áudio secundário. Então, às vezes você acha que o seu cérebro, sua mente consciente, ouve uma coisa, entende uma coisa através dos sentidos, da audição, mas o seu inconsciente, muito mais profundo, ele capta sons por trás, sons secundários nesse sistema, e aí tem vários tipos de som, e eu não vou aprofundar exatamente nisso, eu posso até fazer um vídeo se vocês quiserem, profundos, como as publicidades, propagandas e induções acontecem. Mas isso acontece muito, então cuidado com o som que vocês estão ouvindo, porque tem sons secundários atrás que só o inconsciente capta. E é o inconsciente que vai gerenciar a nossa vida, lembra? Então cuidado com o que vocês escutam. Outra coisa é buscar exemplos externos contrários àquilo que você aprendeu. Se aquela crença não te serve mais, se você quer mudar as trilhas neurais daquela percepção, daquilo que foi passado para você no seu inconsciente, você tem que buscar exemplos que é possível, que é diferente, Então, se você aprendeu alguma coisa em uma religião e aquilo não tá te servindo mais, busque pessoas com outros exemplos, com outras visões de mundo, com outras percepções, veja, teste, veja se faz sentido na sua vida, traga para dentro e aí você vai conseguindo mudar isso. Lembra do exemplo que eu falei da família rica e da família pobre? Se você aprendeu que dinheiro é difícil, se você aprendeu que é uma batalha, que é uma luta, procure exemplos de pessoas que conseguiram dinheiro de uma forma mais fácil, porém íntegra e honesta, né? Muito importante. E que conseguiram ter sucesso com um esforço, sim, mas que é possível vindo de famílias pobres, vindo de conceitos pobres. Procure esses exemplos, né? Porque muitas vezes essas próprias pessoas já te dão dica de como elas conseguiram ultrapassar essa barreira do que veio o grupo familiar, a ancestralidade dela carregando, né? Então procure exemplos diferentes daqueles que você aprendeu para você até ampliar o seu ser consciente. Lembra a sua consciência ampliada? Então, outra coisa são técnicas terapêuticas. E aqui vem uma certa polêmica, porque tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Vejamos. Técnicas terapêuticas precisa de um estudo muito profundo para você entender o que está por trás dessas técnicas terapêuticas, como elas funcionam, como elas atuam. Isso, se você acha que isso é aulão, que isso tudo que eu tô explicando é válido, você não tem ideia de como funciona todo esse sistema de terapias, de processos terapêuticos. É um estudo muito profundo, é muito sério. Pena que muitos terapeutas, que muitos profissionais não conseguem passar essa seriedade, não conseguem passar esses ensinamentos e tratam isso com muita futilidade, vão levando de qualquer jeito, não estão sabendo o que estão fazendo, colocam a questão financeira acima de tudo. Não estou dizendo que o dinheiro não é importante, essas pessoas são profissionais, devem ser pagas pelos seus serviços, mas tem outras coisas por trás que precisam ser explicadas, que precisam ser cuidadas, ter responsabilidade para aqueles pacientes assistidos que vêm até você, né? Mas técnica é técnica. Técnica funciona. Técnicas energéticas e espirituais funcionam. Não é muito divulgado pela ciência, até porque os equipamentos que nós temos hoje científicos são aparelhos que muitas vezes não conseguem medir o campo espiritual ainda. Ainda. Não significa que isso não vai ser possível um dia, né? Mas existe todo um fundamento por trás. Existem estudos, sim, científicos que não são divulgados por falta de interesse, né? Não há interesse em trazer a cura, e sim só ficar cuidando dos sintomas, porque dá mais dinheiro. Então, existe todo um estudo por trás, existe sim um trabalho científico, existem sim terapeutas, cientistas, psicólogos, psicanalistas de diversas áreas que sim estudaram isso. Se você pesquisar, você vai conseguir achar, inclusive equipamentos que foram criados, que até hoje não foram implementados por uma questão de política, uma questão de poder, uma questão de controle, mas sim tem pessoas que têm acesso a isso,
pessoas que gostam de ajudar o próximo, pessoas que têm amor, pessoas que têm compromisso e responsabilidade para com o outro. Então, técnicas terapeutas funcionam sim para ajudar a desprogramar esse programa que foi instalado no inconsciente, certo? Procure terapeutas responsáveis. A outra coisa é o processo de catarse. O processo de catarse é um processo desenvolvido pela psicanálise defendida por Freud, que é uma dessas pessoas que eu falei agora há pouco, que eu gostaria de mencionar para vocês, muito importante, que ele se integrou e aprofundou nesses estudos da catarse, onde numa sessão de psicanálise você consegue, e aqui eu quero deixar só uma pincelada, só uma observação que psicologia, ela vem tratar questões de comportamento e do consciente da pessoa. A psicanálise, ela vem tratar questões do inconsciente da pessoa, tá? Só para diferenciar, porque tem muita gente que tem dúvida sobre isso. E o Freud desenvolveu a teoria, né, o processo de catarse. Ele percebeu, na verdade, que é quando você consegue, através de sessões psicanalíticas com um psicanalista, trazer essas questões que vêm do inconsciente à luz, ao consciente. E aí tem o processo de catarse, que é a liberação dessa emoção. Lembra que eu falei lá em cima que a gente não tem controle sobre a emoção, sobre a forte emoção? Nesse caso, o psicanalista ele vai conduzindo o paciente para um processo onde essas memórias do inconsciente vêm à luz, vêm à tona, e aí tem um choro, tem uma raiva, tem uma dispersão dessa energia, e aquilo passa a não conduzir mais a vida do cliente, do paciente, porque ele consegue enxergar aquilo. Mas, infelizmente, muitas pessoas desistem das sessões terapêuticas, das sessões de psicanálise e de outras terapias, justamente porque começa a mexer num ponto onde o sistema se autodefende, né? O sistema se autodefende, os mecanismos de defesa também trabalhados por Freud, quem tiver mais interesse pode pesquisar, onde cria couraças, barreiras para não conseguir chegar nesse inconsciente. Então, às vezes, é um processo mais demorado, é um processo que tem que ter mais paciência, que tem que ter muito amor, muito autocuidado, muita responsabilidade para com você e para quem você esteja atendendo, certo? A cada dia são feitas mais descobertas e novas formas, novos aspectos, novas energias, novos seres vão chegando, novos espíritos de luz, amigos de outras dimensões, de outros planetas, de outras órbes. Afinal, na casa de meu pai tem muitas moradas, e se você ainda não se acostuma com isso, comece a abrir seu olhar para isso e tirar os julgamentos, porque já está acontecendo. E tudo isso vem trazendo uma evolução muito grande para o planeta, curas de várias formas, uma evolução do ser. Quem quer, consegue achar todas as informações. Quem vai atrás, isso está disponível, isso está estruturado. Inclusive, eu tento estruturar ao máximo para vocês com as informações que eu posso, que eu tenho, que eu vivo estudando desde sempre. E o que eu quero trazer aqui é uma frase que eu me identifiquei muito, que eu até cheguei a colocar em alguma das minhas mídias, que é: em mentes quadradas, novas ideias não circulam. Então, se você quer continuar com as suas ideias, quer continuar com as suas crenças, os seus posicionamentos, a sua visão menos ampliada, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas se você quer ampliar a sua visão, é um convite que eu faço, vem entender mais. Procura mais vídeos aqui, se inteira, procura estudar, procura se perceber, e o autoconhecimento através da espiritualidade é uma das melhores fontes de conhecer você como experiência terrestre, como ser humano, e também a sua essência divina, a sua essência espiritual, certo? Abra sua mente para novas visões, para novas técnicas, novas terapias e novos conceitos de vida. Voe, experimente e explore, ok? Você é um ser humano que não nasceu para ficar preso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você achou desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para as notificações e eu vejo você no próximo vídeo. Eu adorei estar aqui com você e eu espero ter ajudado. Um beijo, até a próxima.